Estamos nas Lajes das Flores. O Sidónio é alguém que eu conheço há muitos anos. Conheci-o talvez por volta dos 15, 16 anos, nas Lajes do Pico, e é ele que está agora, quase com a minha idade, aqui, com responsabilidades e com todos os filtros. Não sei se vou conseguir levantar alguns desses filtros, mas gostaria muito de ter com ele uma conversa isenta, desapaixonada, uma conversa que não fosse política, uma conversa que não fosse televisiva, uma conversa que fosse de amigos mesmo, porque é para isso que servem estes registros, para meter no YouTube, para partilhar com os amigos no Facebook, para ver também no canal Mel, mas longe de qualquer, sem maquiagem, sem ninguém aqui para dar efeitos especiais. O Sidónio, que é um homem da comunicação, o Sidónio é a comunicação. O Sidónio que tem tantos anos disto que já estes tempos se perdem na memória. O Sidónio que já correu mais de metade do mundo, o Sidónio que já recebeu todos os prémios, o Sidónio que já entrevistou todas as personalidades, o Sidónio que já foi tudo. É escritor, é poeta, já foi deputado, é jornalista. O Sidónio que continua a ser um pai, cujos filhos eu tenho o privilégio de conhecer e também de amar. O Sidónio que teve referências, com certeza, muitas e muito importantes na juventude, que tinha um padrinho que sei que foi uma grande influência e que eu também tive o prazer de conhecer. O Sidónio que eu vou ter que deixar falar, mas que eu queria que nos desvendasse um pouco aquilo que eu queria, eu não queria ter que fazer perguntas. E também aproveito para dizer às pessoas que há dias tive uma conversa com o Sidónio que durou se calhar 1 hora ao telefone, que foi a conversa que eu tive pena de não ter gravado, porque esta sim, é aquela sim, tinha valido a pena, esta já está... Agora percebo a intenção. A intenção era que tu repetisses. Talvez não repitas, mas nunca se repete. Fala-me de ti, quem é o Sidónio? As conversas nunca se repetem, por isso é que é aliciante esta profissão, porque perante a mesma personalidade que já entrevistámos várias vezes, temos sempre algo a descobrir nessa pessoa, seja pela vida profissional, pessoal, afetuosa, por isso é que é sempre um desvendar do que está dentro de cada pessoa. Vamos começar pelo jovem. Juventude, como é que foi, Sidónio? Olha, eu não nasci no Pico, nasci nos Arribos, o meu pai era militar e a família é toda da Ilha do Pico. Eu costumo dizer, sou natural de São Miguel, descendente de uma família de baleeiros da Ilha do Pico, isso é verdade. Nasci em São Miguel e depois fui para o Pico, meu pai foi para a Guerra da África, em 61, no sábado do Senhor Santo Cristo dos Milagres, ouvindo os foguetes, e o meu pai, despedindo-se de nós na Rua da Grotinha, despedindo-se de nós para ir para a guerra, em plena Guerra da África. Isso marcou-me muito, fiquei sozinho com a minha mãe na Rua da Grotinha, a minha mãe é das Lajes do Pico, o meu pai é das Lajes do Pico, e o meu avô veio numa traineira o mais cedo possível para o que é que nós íamos ficar ali fazendo, o que é que aquela minha filha vai ficar em São Miguel fazendo com aquelas crianças. E então o meu pai partiu para Santana e depois ia para a África, mesmo para o duro, para o mato, e fui com o meu avô para a Ilha do Pico, para a casa dele, e aí o Pico marcou-me imenso. Marcou-me imenso, onde eu tinha lá toda a família, portanto, eu considero-me um picaroto e gosto muito de viver em São Miguel e nasci em São Miguel, mas em rigor foi lá, e isso faz uma diferença porque esse momento foi marcante, o sábado do Senhor Santo Cristo, ouvir os foguetes, ouvir a rádio ao longe e a minha mãe lavada em lágrimas e a incerteza da guerra fez com que tivéssemos o aconchego da casa-mãe, na Rua de Baixo, na casa do meu avô, onde fui criado com outros primos, com os meus tios baleeiros, gente do mar e da terra. Isso, a minha infância foi toda marcada, e marcada pela ausência do pai. A minha vida está marcada por ausências do meu pai, por um lado, e eu depois, sempre como o meu pai foi 2 vezes à Guerra da África, e a minha juventude e a minha infância foram marcadas pela ausência dele. E eu hoje tenho os meus filhos ausentes. E há sempre filhos ausentes, e sempre presentes ausentes. Isso marca muito a personalidade da pessoa. Eu fui muito marcado por isso e pela imigração. Todos nós temos isso, mas aqueles que eram muito mais queridos partiram. Os meus primos todos estão no Canadá e na América. Os primos diretos, aqueles que nós fazíamos festas de anos e levávamos o bolo ananás e cantávamos parabéns a você, íamos ao senhor muito comprar as ofertas para entregar a casa do meu tio, por exemplo, o meu primo. Faz sentido que alguém do Pico, como eu, ou de São Miguel, que ande por aí, que tenha os primos mais diretos, já não os vejo há 25 anos, um vive em Las Vegas, o outro vive em San Diego, o outro está em Mississauga. Os primos dos meus tios com quem eu fui criado éramos uma escadinha. Isso faz algum sentido que a gente não se veja há 20 tal anos. Faz algum sentido que eu volte às Lajes do Pico e já não tenha lá o meu avô e esses tios. E quando eu vou ao Canadá já não esteja lá os meus tios, que foram imigrados, à procura de novas oportunidades, à procura dos novos filhos, dos seus filhos, de oportunidades para os seus filhos.
e que hoje o que eu encontro são os sobrinhos, os netos deles, com nomes em inglês, com nomes em italiano. O Muniz vai desaparecendo e o primo Manuel, eles tratam-me todos por primo, mas eles depois não sabem onde é que ficava a Quinta das Laranjas, e porque não voltaram ao Pico, vão mais à Itália, e isso marca o meu percurso. E o professor Muniz, como é que foi na tua vida? O professor Muniz é um homem que dava um romance. Aliás, eu tenho a certeza que este bocado da minha infância e da minha dava um grande romance, para um grande escritor, obviamente. Porque é um bocadinho do Gente Feliz com Lágrimas, mas com muitas particularidades. A Guerra da África, o meu tio era professor à moda antiga, estudou no Faial e tudo, com os dinheiros que o meu avô ganhou em São Francisco da Califórnia, onde esteve 10 anos. Já não deu para o meu pai, por isso o meu pai seguiu uma vida militar, porque não era homem nem dos mares nem da terra. E o meu tio era um professor de têmpera, um homem rígido, mas muito inteligente e muito culto. E é um homem de negócios, era um businessman. E, portanto, esteve sempre ligado ao mundo do atum, teve uma traineira de atum, esteve ligado ao mundo da baleação, as relações com a Alemanha, as cartas que ele tinha com a Alemanha, os barcos que vinham buscar óleo da baleia ao portinho das Lajes do Pico, as relações internacionais que ele manteve nos anos 60, 70, a partir de 50 e tal, nas Lajes do Pico. Ele tinha frigorífico, ele tinha casa de banho, ele tinha telefone e tinha carro. Hoje, naquele tempo, era alguém importante. Ele ia a Lisboa falar com o tenreiro. Portanto, foi um homem que leu, antes do 25 de Abril, jornais como o Expresso, a Vida Mundial, as revistas, ele lia, e eu roubava-lhe também lá do guarda-fato para ler. E, portanto, eu fui tendo uma cultura de aproximação às coisas diferentes, porque eu gostava muito de saber o que é que se passava em África. Este gosto até pela busca da verdade vem desse tempo, de ser jornalista. Era a rádio da Argélia, a voz da Argélia, para saber o que é que se passava, porque aquilo não confinava aquilo que eram as notícias que a gente lia cá e aquilo que a gente ouvia dizer, uma emboscada no mato, e a gente passava o Natal sempre naquela aflição se houve alguma coisa no quartel do meu pai, no sítio onde eu estava, não era o quartel. E depois, quando um aerograma chegava ou melhor, o Lima chegava e não trazia aerogramas, isso era um drama para mim. Chegar a casa e dizer à minha mãe que não veio nada hoje e depois para a semana não veio nada outra vez, era muito complicado. A minha mãe tinha uma mesa de santinhos, punha-se a vela, rezava-se, eu fui tocado nessa reza. Meu avô, à luz fechada, a luz apagada, rezando o terço, eram as suas rezas. Mas tudo por causa do meu pai que estava na guerra, não havia luz, não havia nada disso. E era o meu tio que também me amparava nesse aspecto, que eu era uma espécie de filho. Ele também se sentia um pouco pai. Como os filhos deles partiram todos para fugir à guerra, ele ficou cá, por responsabilidades. E tive um contato muito forte. Ele era um galã, era um homem que teve várias namoradas, hoje em dia pode ser assim, mas era um homem avançado no seu tempo. E eu bebi muito dele, ele estava a mais no tempo, ou o tempo a mais para ele. E depois, no fim da vida, não foi compreendido por ninguém. E eu acho que fui a última pessoa, talvez pelas minhas viagens, também um pouco pela sensibilidade cultural dos nossos tempos, é que o fui amparando nas nossas conversas. E ele morre no dia em que eu volto às Lajes de Pico. No dia que eu chego às Lajes de Pico, ele vem para tomar um café comigo, disse: o Sidónio deve estar lá embaixo. Para mim, que ele falta uma semana para a Semana das Baleias, não acredito que ele não venha. Ele veio a tomar café, sentiu-se mal, voltou para dentro e eu já não o vi. Portanto, este destino, não sei porquê, mas tem sempre a ver com as lajes, as partidas, as chegadas. Até nisso, eu fiquei no Sábado de Lourdes, a minha avó morreu no Sábado de Lourdes, o meu pai parte para a guerra no Sábado do Santo Cristo. Isto não é nada de especial, mas a mim marcou-me. E marca porque ficamos toda a vida com isto dentro de nós. Mas também marca porque em ti há muito mar, há muita guerra, há muita ilha, há muita poesia. No deserto de todas as chuvas, não há ninguém, ou não vem ninguém. Já não vem ninguém. Já não vem ninguém. São 2 livros que refletem 2 momentos da tua vida. Claro que nenhum deles é o livro, ainda vai haver. Vão haver mais livros. Não sei, eu tenho mais, podem não ser aqueles, mas eu gostava de reeditar, eu gostava de pôr em livro Baleeiros em Terra, que é uma reportagem premiada, gostava de pôr as minhas crónicas cá fora e gostava de escrever uma carta aos meus filhos e à minha neta das viagens que eu fiz.
Ou melhor, não é para dizer e descrever os lugares onde eu estive, não é paisagístico, mas os encontros que eu tive. Mas fosse um texto aberto, talvez poético, porque não sendo um poeta, já reparei que muitos dos prémios que me entregaram, grandes escritores portugueses que faziam parte do júri disseram que eu tinha levado para a rádio uma poética. E, portanto, seja na rádio ou fora dela, ela vive cá dentro. Agora, se é um poeta ou o poeta, talvez não. Mas é um jornalista que escreve com poética. Isso eu sinto que não consigo escrever. Por isso é que às vezes não sou tão objetivo quanto isso. Às vezes estou para além, estou mais no porquê das questões, no enquadramento das coisas, no pensamento, da dialética. Portanto, talvez pela idade, talvez porque a gente não quer saber já a novidade de hoje, mas digam-me as novidades todas que eu quero saber porquê. Eu estou mais nessa fase. Mas tu na tua casa tens milhares de coisas, tens milhares de livros, os tributos. O que é que tu gostavas que fosse feito com isso tudo, um dia? Olha... Fica tudo para a Benedita? É um problema que eu tenho. E que é um problema, não é... Há pessoas que têm muito mais, mas... a casa é pequena, mas está cheia. O que está lá são coisas muito importantes, porque são memória de carreira. E a minha carreira não é aquilo que eu fiz, é a dádiva que eu sinto das pessoas. As pessoas oferecem-me coisas, sobretudo porque eu faço programas na RTP Internacional há uns 15 anos, 14, 15 anos. Eu entro em casa das pessoas quase semana a semana, as pessoas sentem e sentem-me com alegria. Levo as coisas que eles têm saudade, eles choram por mim e comigo. E chorar faz bem. Eu sou um homem que chora. E quando menos espero. Mas essas pessoas quando choram, e as pessoas até quando me veem se comovem, não é por mim, Sidónio, é por aquilo que representa ao levar esses momentos, saudades, essas recordações. E há pessoas que viajam muito, mas há pessoas que há muitos anos não viajam. Há pessoas que não voltaram cá. Eu, antes de ir para o Parlamento, estava a fazer uma reportagem que era precisamente o que vai na cabeça das pessoas, dos homens da terceira idade, que estão na América, na Califórnia, que jogam às cartas nas tardes de São José, nos clubes de Toronto, nos centros culturais, e que o sonho deles era morrer no seu lugarinho, na sua ilha. E eu encontro neles a mesma coisa que nós encontramos aqui. A assistente social, os filhos criados, eles já com uma dor ciática, também já vão aos doutores, sentem-se acabados e sentem que já não têm forças, nem ninguém lá para voltar à ilha, sabendo que queriam morrer aqui. Estão a jogar o dominó, continuam a contar anedotas, mas se parares um bocadinho a conversares com eles, tu tens ali dramas interiores extraordinários. E aí começa o poeta. Eu estava a fazer um trabalho com depoimentos extraordinários. Eu tenho o caso do meu tio, que foi baleeiro toda a vida nas Lajes do Pico. Era o Ceia Parré, considerado um dos maiores remadores de sempre dos Açores. O peito dele, a força que ele tinha a remar, era um homem consagrado. E ele foi por causa do filho. Foi trabalhar para o aeroporto de Toronto. Mas o meu tio, depois os filhos cresceram e tem os tais netos, e ele foi envelhecendo. Ele, quando eu ia lá, ele agarrava-se a mim, mais a minha tia, que me criou e que fazia a roupa, ela era costureira, a coisa, quase que ele pedia para voltar para trás, mas ele não sabia para onde é que ia. Por isso é que eles discutem, quando estão na América, às vezes até têm posses, discutem o quintalinho, o bocadinho de quintal de uma herança cá. E às vezes dizem, mas para que é que aquele homem está tão bem na vida, precisa deste bocadinho e vai estragar este quintal que era do João que estava aqui, nas Flores, em São Jorge. No fundo, é aquele bocadinho, é o que ele sempre sonhou, é ter um lugar onde possa pôr ali uma kitchenette e dizer, eu vou morrer aqui. E não conseguem dizê-lo, não conseguem fazê-lo e morrem com este desgosto. A última vez que eu estive em São José fui ver campas de pessoas amigas, que eu já não via há anos e que morreram entretanto. E eram os filhos que me levaram lá e disseram, pá, que é feito do teu tio? Que é feito do teu pai? E eu vou lá e vejo aquelas campas, os nomes, o Sr. Lima, o Capitão, pessoas com quem eu convivi tanto, noutras circunstâncias. E disse, mas este homem era de Faial, a mulher do continente, eles estiveram em África, deram a volta ao mundo. Ele está ali, anónimo, sem ninguém, sem a família. Isso para mim faz-me correr profissionalmente. É tentar juntar as fragmentações, os sítios,
o imaginário das pessoas e confortá-las, mesmo que nós estejamos perto um do outro a chorar os dois. Mas isso não se explica, eu não sei explicar isso. Agora, é quando eu vejo alguém que tem uma certa idade e pergunta-se, a primeira pergunta que eu faço é sempre: onde é que a senhora mora? De onde é que é? Há quantos anos não vai lá? Ah, senhor. O senhor não diga a ninguém, mas há 30 e tal anos. Com as passagens da maneira que estão. Há 30 e tal anos. A senhora já não conhece aquilo. É que falam de ruas que quase já não existem porque estão abafadas pelo crescimento. E as pessoas começam a chorar porque já quase sentirem que não são daquele lugar. É o seu lugarinho, mas quase sentem que já não são daquela ilha que eu estou contando. Isto é um drama humano, o lama da terceira idade, multiplicado. Eu tenho uma frase de um poema que diz: as pessoas a ilha está rendilhada, a ilha faz parte da renda, e portanto é como se as mãos bordassem outras ilhas, não é? Tem a ilha dentro, a rendilhação, não é? É bordar coisas novas, mas estamos a viver os mesmos dramas todos, porque eles vivem lá, vivem os Açores nos seus contextos. Podem chamar guetos, podem ser lá momentos fechados, sítios não abriram à sociedade, não aproveitam, talvez por uma razão cultural, etc., levam as tradições todas, mas no fundo, o que eles querem era voltar para trás, porque muitos deles foram sem a preparação de imigrantes, não tinham foram por causa dos filhos, foram para dar oportunidades a outros, não para eles, era mais por causa dos outros. E quando perguntas pelos meus livros e pelas minhas coisas, esse é o drama que eu tenho. Quer dizer, eu hoje, em São Miguel, a gente diz: eu estou cá e os meus filhos estão fora, mas nenhum deles está com ninguém. Um está no Porto, outro está em Lisboa, a outra está em São Miguel, eu estou ali, mas a minha mãe já não é viva, nem o meu pai, tenho uma irmã, mas a gente não se vê, raramente se vê, porque a gente tem o ritmo de vida. E, portanto, onde é que nós estamos? Que família é esta? E a família, aquilo que nós chamamos o núcleo fundamental da sociedade, que é a família hoje, também face ao progresso, à evolução social, a família também se fragmentou, mas se reorganizou de outra maneira. E às vezes custa-me perceber que já não és da minha família. O meu tio, esse tal meu tio que falaste há bocadinho, ao fim de muitos anos, e depois ter filhos de outras raparigas novas, mas sempre muito aceito lá na casa. A minha filha San Diego uma vez, e é a tia Conceição, eu falava da minha tia, a tia, e uma vez, tia, até para a próxima, sempre foi a minha tia, não sei. Ela a chorar assim: tu já não és meu sobrinho. Tu já não és meu sobrinho. Eu hei de ser sempre sobrinho dela. Porquê? Porque constitucionalmente, juridicamente ou socialmente inventaram uma coisa qualquer. Mas na família, naquilo que nós imaginamos ser os nossos parentes, a tia Conceição não pode deixar de ser a minha tia Conceição. E na família tua, a Carolina é a filha mais próxima de ti, é mais parecida contigo? O Romeu lançou-se pelo mundo das artes e está a dar cartas no mundo da joalharia, mas é muito tímido, muito calado e muito ponderado, não trata propriamente o teu caráter. Mas a Carolina é uma mulher das artes. Ela é que também é tímida. Também é tímida? Também é tímida. Eles têm coisas em comum, nem tudo é meu, obviamente. A Carolina, talvez porque está numa área próxima da minha, em que há o mundo da concorrência e de fazer o casting e da arte, e porque gosta de escrever, e até acho que escreve bem, e porque é da dramaturgia, e porque trocamos impressões, temos os mesmos interesses, os mesmos gostos. O pai, quando vier a Lisboa, a gente vai ver ali uma peça de teatro que está fabulosa, a gente toma um café, tomamos lá um copo, e portanto ele foi muito... O Romeu até porque estou mais distante dele, mas ontem, por exemplo, para dizer o que é isso da distância, ontem eram 4:30 da manhã, estávamos os dois ao telefone a resolver uma coisa dele, um desenho dele. Ele ia mandando por Facebook, eu ia vendo, e olha, gosto mais deste, olha, faz outra assim, íamos acertando, ele fez 6, e chegámos a um ponto que não faças mais, está tudo ok, agora eles que escolham. Ele está longe, mas eram 5 da manhã, ele estava a trabalhar e eu também na cama a tratar disso. Há uma proximidade. Mas quem te deu o maior presente foi a Sandra. A Sandra? Deu-te o presente da tua vida, tens que admitir, e talvez fosse bonito tu explicares qual é a sensação de ser avô muito jovem ainda, porque tu ainda és jovem. Ser avô é extraordinário, eu não sei explicar, é uma paixão... É muito diferente. Esta é uma conversa desapaixonada, mas eu tenho...
Eu não sei como, mas tenho uma paixão enorme pela minha neta, quer dizer, não sei explicar. Bom, talvez porque a vida me fez perder coisas, pessoas, e talvez é uma espécie de prolongamento de nós. É diferente. A neta é uma espécie do tempo que nós perdemos, que não tivemos tempo de dizer aos filhos alguma coisa, e que nós agora queremos ir atrás a correr. E como ela é pequena, e eu sei que ela, quando tiver determinada idade e for uma rapariga a acabar os seus cursos, eu se calhar já não estou cá, não é? E, portanto, eu tenho que agarrar este tempo, ver que ela se gosta de mim, para aprender não é aprender, apreender algumas coisas que eu lhe vá passar uma mensagem que não tive tempo de dizer aos pais. Que está na tal biblioteca, que estão nos livros, estão naqueles segredos. Alguém tem que saber, depois, um dia mais tarde, dizer: o meu avô está aqui. Porque a minha neta vai ter um problema se eu não lhe disser agora qualquer coisa. Agora, quer dizer, agora enquanto é tempo. Sim, enquanto é tempo. Que ela vai ao Google e põe lá Sidónio Betancourt, imagem, e vai ver 300 programas do avô. Vai ver poesia, e vai ver livros, e críticas, e poemas. E depois vai ver notícias, e vai ver imensas notícias do avô. Quando ela tiver 30, 40, 50 anos. Portanto, ela tem ali o avô vivo. E vai querer saber como é que ele fazia isto, porque é que ele fez. E esse tempo eu já não estou cá para explicar. E há coisas que estão guardadas, e muito bem guardadas, que se calhar só para ela, só faz sentido ser para ela, e que eu já não estou para dizer onde é que estão. Isso é muito interessante porque tu e eu vivemos numa época em que não tivemos tecnologia, no início, e tu começaste a tua vida na rádio sem qualquer recurso. Sim. Desse género, ainda com discos de vinil. Exato. Como é que era fazer rádio nessa altura para ti? Eu como vivi no continente 3 anos e tinha a paixão, era uma criança deslumbrada a ver televisão, nos anos 67, 68, 69. Apanhei a época do Zip Zip, do Carlos Cruz, Fialho Gouveia e Raul Solnado. E tudo que era noite de teatro, noite de cinema, noite de variedades, TV Clube, Cine Clube, eu bebia tudo. E depois ia para Aveiro às 6 da manhã num comboio e às 8h30 tinha que estar nas aulas. Portanto, perdia-me a ver televisão, deslumbrado, com o Se Bem Me Lembro, com esses programas, o Alves dos Santos, apanhei essa gente tudo. E, portanto, quando vem o Rádio Português, os relatos de futebol, quando vem para os Açores, queria ser como esses. Eu queria ser o Carlos Cruz. Queria ser como o Carlos Cruz, que era um ídolo. E é um grande projeto, sem dúvida, uma referência. E então, eu fazia relatos com balde, para a voz ficar mais grossa, um balde virava ao contrário e ficava mais grosso. Punha 2 equipas, uma de Benfica e uma de Sporting, fazia relatos olhando para os papéis para não me enganar, para dar ritmo. E, portanto, quando cheguei cá, sentia que a rádio era a emissora nacional. E, portanto, faltava ali uma coisa qualquer jovem. Claro, eu, na minha ingenuidade, um dia fui bater à porta do emissor regional dos Açores, da emissora nacional, a dizer que gostava de fazer, faz favor, nunca mais me esqueço, um dos meus mestres, Luís Cabral, disse: faz favor, o que é que desejas? E eu disse: é para fazer rádio. Portanto, o que é que este puto quer fazer agora rádio? Isto não é assim. Claro que não era assim. Agora, ao fim de algum tempo, de apresentar um guião, de apresentar algumas ideias, e tive que apresentar um conceito, eles até, como eu não falava a moda de São Miguel, porque tinha a coisa do Pico e do continente, eles acharam piada. E como já tinha feito muitos treinos em casa, fazia rádios em casa com 2 gravadores e discos, inventava programas, tardes inteiras, fazia teatro em casa, sozinho, e chamava meus pais, gravava num gravador, e chamava-os ao fim da tarde, de domingo, em Águeda, meu pai e minha mãe sentados a ver. Minha mãe já achava que eram tolices, meu pai não tem mais nada a fazer, mas apanhavam aquilo e eu fazia o pano. A minha filha vem daí, a Carolina. Eu fechava com um lençol, punha as barbas, com um palhadaço, fazia barbas e interpretava coisas da seleta literária. Fazia interpretações. Pronto, queria que eles batessem palmas. E tudo começou aí, esse gosto de fazer. Quando cheguei cá, quis introduzir isso, mas não foi nada fácil. Eu comecei antes de 25 de Abril, e só depois de 25 de Abril, o meu primeiro programa de rádio chama-se Visão 74. O 25 de Abril é em 74. Então chamaram-me a dizer que eu podia... Pronto, olha, o teu programa afinal vai para o ar. Já tinha feito vários testes, gostavam da voz, mas nunca ia. Chegava-se: olha, para a semana, está pronto? Vamos alinhar. Chegava a hora, outro artista qualquer falava. Eu nunca percebi o que era. Quando me disseram para eu falar depois de 25 de Abril, eu percebi que estava tudo riscado. Havia frases do Luther King.
Eu tinha 17 anos, um homem que não morre por uma causa não é digno de viver. Tinha esta frase. Aguentei. Portanto, eu na minha ingenuidade, na minha pureza de querer dizer coisas, ao nível de um cristão que quer falar da juventude, das questões do amor, e de peace and love, das canções da Melanie, aquelas canções mais revolucionárias e tal, mas dentro de uma pureza cristã. E então, nessa altura, fazer rádio era querer chegar às pessoas. Querer ter uma mensagem. É um programa com mensagem. Os programas... eu tinha que ter textos para ter conteúdo, senão ninguém me aceita. Só para locutores eles tinham lá, para pôr discos. Eles queriam mais qualquer coisa. Eu tinha que falar aqui de uma coisa, que foi a tua passagem pela Assembleia. Tu não gostaste muito desse tempo? Gostei. A Assembleia, é assim, eu gosto de política. Aliás, eu questionei-me sempre muito novo, sou jornalista por causa da política. Sim. Provavelmente. Eu que no fundo sou um homem de rádio. E no tempo em que a rádio também éramos polivalentes. Nós éramos um todo. Fazíamos apresentações, apresentávamos espetáculos, fazíamos teatro radiofónico, fazíamos as notícias. E também tive a sorte da mudança da escola francesa que veio para Portugal. E fui um dos primeiros em Portugal a entrar. E fiz estágios em Lisboa, com o António Jorge Branco, com apanhei a Dona Maria Leonor, essa gente toda que transforma a rádio e o jornalismo radiofónico. Mas o que eu sou é um homem da rádio. E depois segui o jornalismo. Porquê? Porque as questões autonómicas sempre me interessaram. Eu admiro imenso os velhos autonomistas do século XIX, aquelas lutas, a capacidade que eles tiveram de realizar coisas nos Açores. Que não a autonomia democrática, mas os velhos autonomistas, o amor à terra, isso apaixonou-me sempre. E o facto de ser jornalista, para já como carreira, depois era mais nobre questionar, perguntar, fazer, mas sempre com a realização radiofónica ao lado. Portanto, daí a minha apetência por programas de grande informação. O outro lado das coisas, o lado mais semanário, mais interpretativo, se assim quiser. Ora, o que é que aconteceu? Em determinada altura, como eu estava muito metido nas causas, como jornalista, havia também necessidade de um emblema, portanto, e fui convidado para ser, como independente, ser deputado. Eu rejeitei a princípio, não estava na minha ideia, mas a necessidade era tanta que queriam o meu contributo como um homem ligado ao desporto, como um homem ligado às coisas do dia-a-dia dos açorianos, como conhecia muita coisa. Eu também fiz um balanço, eu era chefe de informação, eu fiz um balanço, e disse, por que não também dar um contributo? Porque sabia que vêm aí as guerras da televisão, a lei da rádio naquela altura, a lei do património baleeiro, porque eu fazia a Semana dos Baleeiros ainda de Pico, fiz durante 12 anos, e toda a gente brincava porque falaram a Semana dos Baleeiros, cujo nome é meu. Portanto, vem do centenário de Lourdes, a festa de Nossa Senhora de Lourdes, mas depois criámos a Semana dos Baleeiros. E não havia botes baleeiros, não havia regatas de baleeiros. E tivemos que reinventar, arranjar uns, fizemos regatas com 2, 3 botes. E eu percebi que era preciso regulamentar isso. E isso, com a lei da chegada de Santa Clara à primeira divisão, o desporto, a reformatação do desporto e a televisão, eu disse, tenho causas que são as minhas e se calhar é em sede própria que eu devo ir. Bom, agora, se me disseres assim, é um espaço onde tu te revês em permanência, estar lá uma semana inteira, fazer trabalho parlamentar, que não se vê, que as pessoas também têm uma ideia errada do que é o deputado e a vida parlamentar e o trabalho parlamentar. Outra coisa é a discussão política que está entregue também às direções políticas, aquilo tem uma hierarquia. Mas esse lado não é um lado de paixão, porque eu acho que escrevendo um artigo, uma coluna num jornal, assinado por mim, tem mais força do que uma intervenção na Assembleia Regional. Porque eu logo levo palmas de um lado e logo metade já não bate palmas. E num artigo de jornal, toda a gente vai ler o jornal e vai dizer ele tem razão, ou não tem razão, mas já não é por fracção, não é por divisão, porque estou de um lado e os outros têm que dizer que não sempre. Eu gosto da dialética, eu sou muito consensual para poder estar numa guerra entre aspas, partidária. Eu não consigo estar, porque eu gosto de criar consensos para se fazer coisas. E ali há a necessidade de estar contra coisas com as quais às vezes até concordamos. E não podemos estar por razões várias. E, portanto, foi uma passagem, aprendi imenso, é impossível passar no Parlamento. Sim, é impossível. Aprendi a política por dentro. Aprendi a perceber que se não gostava de algumas coisas, cada vez gosto menos.
mas também percebi e deu nobreza a algumas coisas que se defendeu e intervenções que se fizeram. Olha, por exemplo, este Dia dos Açores é assim, muito por uma intervenção de fundo que eu fiz na Assembleia. E tu, há bocadinho, na introdução que fizeste, cometeste esta pequena gafe que fez essa tal intervenção minha de fundo na Assembleia Regional. É que chamaste a isto o Dia da Autonomia. É o Dia dos Açores. É o Dia dos Açores. Os Açores têm 500 anos e a autonomia tem 40 e tal. E então, é aí por isso eu fiz essa intervenção. É como chamar ao Dia de Portugal o dia 25 de Abril. E a minha intervenção foi essa na Assembleia. E hoje, se calhar, é a autonomia que se desloca aos Açores e a autonomia vai andando para celebrar os Açores. Porque de antes, no princípio, havia o Dia dos Açores, o Espírito Santo, e as pessoas faziam na Assembleia Regional. Todos os deputados iam para lá fazer uma ação para ouvir um senhor falar, ou chegar uma fotografia, e ninguém queria ir. E então, face a essa intervenção que eu fiz, com o Carlos César, o Dionísio Sousa, me pediram muito, e discutiu-se muito, e encontraram esta síntese, que eu acho muito boa. Muito o que não retira que não se faça, por exemplo, um dia dedicado ao Dia da Autonomia, há discussões sobre a autonomia no Parlamento, uma sessão especial, sim. que se fizesse isso mesmo, 2 de março, uma coisa assim. Foi até o que eu defendi por causa do decreto do Índice Ribeiro. Mas o Dia dos Açores é uma coisa e o Dia da Autonomia seria outra. Nós juntamos uma, porque os Açores não vivem hoje sem a sua autonomia. O Atlântida foi o programa que mais te projetou, é como diz o outro. Deu mais visibilidade. Mas deu-te muita visibilidade no resto do mundo, e visibilidade pessoal e visibilidade aos Açores também. Tu tens levado coisas incríveis ao Atlântida. O que é que falta levar ao Atlântida? Já vi tanta coisa, todas as semanas, é incrível. Como é que é possível variar tanto? Porque o Atlântida tem um conceito, tem uma ideia, e portanto há muita gente que acha que o programa devia ser, até já quem defende que devia ser em inglês, não é? Eu não sei como é, eu ainda hoje continuo sem perceber como é que se defende a língua de Portugal no mundo. Há programas para defender a língua e depois o programa é em inglês, quer dizer, portanto, há de haver programas que sejam assim. O programa tem um conceito, é um programa de memória, de revitalização daquilo que é a nossa tradição, da nossa identidade, é um programa identitário, e dentro disso acompanhar a renovação das ideias, a contemporaneidade, se eu puder juntar, porque há muitas coisas modernas que vão buscar às raízes e que são atuais, e são os Açores de hoje. Bom, é bom fazer essa ponte. O programa nunca acabará, e sabes quando é que eu descobri que o programa nunca pode acabar? É quando comecei a fazer programas nas freguesias. Em cada freguesia há um programa. Eu, se vou ao Porto Judeu, eu começo a ver a história do Porto Judeu e há sempre uma figura que foi um padre famoso, um professor que se distinguiu, um imigrante que está na América, uma filarmónica que teve uma figura histórica que criou a filarmónica. E, portanto, eu vou à procura daquilo que é a novidade. Está aqui a filarmónica do Porto Judeu. Tá, mas se eu souber que a figura do Porto Judeu é o seu filar, eu vou tentar fazer uma peça sobre essa figura. Eu vou fazer hoje Dia dos Açores nas Lais das Flores, no deserto da Feijão Grande. Mas é a terra de Pedro da Silveira. Eu estou na terra de Roberto Mesquita, na ilha de Roberto Mesquita. Eu estou na ilha da Gabriela, ela está viva. Eu estou na ilha do nosso poeta famoso nos Estados Unidos da América. Então, se tanta gente escreveu, eu tenho que lembrar o Pedro da Silveira. Eu estou na terra de José Corvelo, cantor de ópera. Se eu não fizesse o programa na Feijão e o Dia dos Açores não fosse ali, eu não podia, se calhar no estúdio não me ia lembrar disso. Mas o José Corvelo é um cantor de ópera no Teatro São Carlos. Sim. É daqui, foi criado aqui, estudou aqui. Eu tenho que fazer uma chamada a ele. Como é que tu estás? Eu estou aqui, tu estás aí. E tenho que pôr a cantar. E lá tenho que pôr uma peça dele no Atlântida. As pessoas da América vão saber. Há um cantor de ópera das Flores. E que canta a ópera, a Carmen, está ele a cantar, fantástico, eu não sabia. O Atlântida é isso, é ir aos lugares pequeninos e fazer o que o Torga lembrou que é aquilo que estás a fazer, é transformar o universal a partir do local, mas sem paredes, é abrir o local, não ficarmos com mais e mais paredes. Esta é a terra de, vamos à procura de, e perguntar às pessoas, porquê é que não há a segunda edição, fui ao mar buscar laranjas? Posso perguntar ao Sr. Presidente da Assembleia Regional, ou ao Sr. Presidente da Câmara, que vai ser como meu convidado. Sr. Presidente, para quando o segundo livro? Onde é que ele anda? Vamos a isso. Também dá sugestões. Portanto, o programa é esta descoberta permanente. E isso, em termos de realização, dá muito trabalho. Dá. Quantas horas? Tens uma equipa muito grande a trabalhar contigo? Não, o programa
A equipa de técnicos, operadores, são cerca de 12, 11 pessoas. Mas o programa, eu sou o produtor, eu e o Toste, o meu colega Vítor Toste. Ele é o produtor, a gente já tem, por sinais, já dizemos o que é que queremos. Temos a experiência e temos esta linguagem, e diz, olha, o que é que a gente vai descobrir de novo ali? O que é que tens em arquivo? E, portanto, a partir de onde é que vai ser? Para mim é mais fácil fazer um programa descentralizado, fora do estúdio. E pá, tu não sabes onde é que vai ser? Água de Pau. Um programa em Água de Pau. O que é que há lá? As pessoas perguntam muito assim. Vais para Água de Pau, o que é que há lá? Pois é porque não há nada que eu vou. E então chego à Água de Pau e encontro o Museu da Eletricidade. Chego à Água de Pau e o grupo de cantares. E descubro que é lá que se faz os cestos de vinhos, que acartam batatas e beterraba, e o senhor ainda está lá e é uma tradição, e depois vou no artesanato, a gente descobre imensas coisas. O artesanato que pedi para aqui, para as flores, não é igual ao do Corvo. Não se fazem boinas aqui, dos piratas, mas não se faz vinhos aqui. Mas faz bolo de sertã, se calhar, que é parecido com o bolo de tijolo. Portanto, o Atlântida acaba por ser o programa que traz os Açores mais aos açorianos neste momento, porque isso é uma coisa que acontece todas as semanas. O que é que determina o lugar seguinte? Quando o programa é no estúdio, é um programa temático. Eu tenho que arranjar temas. E tem que ser temas abrangentes que envolvam outras ilhas. Não tem que necessariamente ter convidados das outras ilhas, mas tem que ter um tema que mexa com pessoas e com áreas, eventos, acontecimentos que tenham a ver com outras ilhas também. Senão é um programa de São Miguel. Pronto, e isso é muito difícil. É mais difícil fazer um programa em estúdio. É o que é que eu levo lá sem descaracterizar o programa e sem ser com a fama de ser um programa de São Miguel. Que é aquilo tudo. É tudo aquilo que eu não gosto. Qualquer pessoa que faz um programa para fora quer mostrar, quanto mais para fora, mais repórteres houver, melhor para o apresentador. Ao contrário do que as pessoas pensam. Pensam que a gente está a fazer, quer fazer coisas daquela ilha só e não ligam às outras ilhas. Isso é mentira. Eu tenho sempre ligações em direto ao Corvo, às flores. Quanto mais longe, isso vem da rádio, quanto mais longe a gente chega e tem o eco de uma voz, mais realizada a gente se sente fechado naquele quarto. Porque é o cruzamento, é como um amigo meu me dizia assim, é chocalhar as ilhas. O segredo é chocalhar as ilhas. Chocalhar as ilhas com ideias, num programa de 1h30 ou 2 horas de todos os dias, foi quando eu criei o Interilhas durante 10 anos, é chocalhar as ilhas. Escolhendo as ilhas, criamos surpresas, teremos emoções, criamos identidades e põe as pessoas a conhecer-se umas às outras. E as pessoas estão sempre à espera quando é que vai calhar a minha vez. Portanto, esse sentido do inesperado, que é muito radiofónico, e do imaginário, porque eu quando estou a fazer um programa tenho que imaginar, estou na Fajanga. Não é indiferente estar a fazer um programa na Fajanga ou fazer em Ponte Delgado daqui a dias com o Espírito Santo. É completamente diferente. Ou fora das portas da cidade. Podia ser Chapa 9. O programa tem esse modelo, mas o Pedro da Silveira não é. Eu também não vou fora das portas da cidade a esta hora perguntar, esta é a terra do Antero, vamos falar de Antero porque eu estou fora das portas da cidade. Não faz sentido. Já não faz sentido ali, porque o Antero tem outra dimensão, a Natália merece outros programas. Agora, se for nos Arrifes, tem que falar do Cardeal Medeiros. Percebe? Sim. Se for no Pico, no Conselho das Lajes, eu tenho que falar do Dias de Mel. Se for na Madalena, tem que falar do Garcia Martins, o Padre Júlio da Rosa. Portanto, essas figuras têm que vir ao de cima e isso é o desafio que eu tenho. E é esse prazer que eu tenho em descobrir, realismo e saber que estou a contentar muita gente que não sabia, que está há muitos anos fora e que, sendo desses lugares, nunca tinham ouvido falar. Isso pensa que não é fascinante. O que me dá mais prazer é chegar ao fim do programa e ver uma pessoa, senhor, muito obrigado, gostei muito do programa, eles não sabem porque é que foi. E quando as pessoas dizem todas as vezes que gostaram, se a gente junta, os programas são todos diferentes. Parece igual, mas são todos diferentes. Tu és talvez a pessoa que mais pessoas conhece. Às vezes estou a falar contigo e fico impressionada porque nós temos muitos conhecimentos comuns, mas tu conheces milhares e milhares de pessoas que eu não conheço e milhares de pessoas te conhecem que tu também podes não as conhecer. É o contrário. Há muita gente que me conhece, sabem o meu nome. Eu costumo dizer, o meu nome é maior do que eu. Sim, eu valho muito pouco. Agora, o nome, por isso é que eu tenho que respeitar o nome. Sim. O meu nome é maior do que eu. Agora, tu viajaste para o mundo inteiro. E eu gostava que tu me dissesses do mundo todo onde tu foste, onde é que tu
de onde é que tu vieste mais impressionado? Isso para mim era importante. Há várias impressões, não sei qual é a impressão que tu queres. Por exemplo, fazer um recital em Luanda e ver os mocecos, ir à praia do Kwanza Sul e depois estar no Rio de Janeiro, nas favelas, e estar lá em reportagem, ou estar em Santa Catarina do Brasil, que foi a reportagem que me deu o maior prémio de jornalismo, é um momento alto da minha vida, mas também porque era um sonho que eu tinha. E esse sonho transformou-se em reconhecimento. E fui à deriva, ao contrário de toda a gente, ninguém queria que eu fosse, e tive que arranjar tudo sozinho para ir fazer essa reportagem. E à procura das raízes, fui o primeiro a lá ir, e depois a ser reconhecido. À procura, a Globo, por exemplo, nunca me deixou da mão, enquanto eu estava em Ribeirão da Ilha à procura das raízes açorianas no desterro brasileiro. Aliás, a reportagem chama-se Vestígios Açorianos no Desterro Brasileiro. Isso foi um momento fascinante para mim, que eu fui ainda com a Nagra, ainda com coisas muito arcaicas, levei horas e horas, o meu estúdio foi um quarto de hotel. As câmaras, tirava os lençóis, deitava-se às 3, 4 da manhã, passar a bobina, os sons, captar sons, mas eu estava à procura dos Açores, e os Açores, e depois consegui juntar aquilo tudo. Primeira transmissão direta para o Brasil e Portugal ao mesmo tempo, envolveu 2 satélites, foi uma coisa histórica. E foi uma publicidade nos jornais brasileiros, no show de Jô Soares, no intervalo era a publicidade ao programa, porque a gente trabalhou numa estação da Globo, da RBS, e isso deu-me prazer. Eles não conheciam de lado nenhum e perceberam que estava ali um fenómeno. Eles próprios brasileiros ficaram entusiasmados, o que é que este homem anda aqui a fazer? E fizeram reportagens sobre mim, do trabalho que eu estava a fazer. Isso marcou muito. Mas como marcou também dizer poesia só minha, e ser convidado pelo Presidente do Governo, em São José do Uruguai. Em São José, do Uruguai. São José. Em São José. E estar ali com brasileiros do Rio Grande, brasileiros de Santa Catarina e São José do Brasil, de Santa Catarina, não de Florianópolis, mas da cidade ao lado, e fazer um recital só de poemas meus. Eu nunca tive esse reconhecimento aqui, foi lá. E os brasileiros no dia seguinte diziam poemas de cor, meus, e eu achei isso fascinante. Há momentos... Mas recebeste há dias um prémio. Aqui nos Açores? Sim. De comunicador. Nunca tinha recebido, e isso é importante porque, no fundo, a comunicação faz com comunicadores. Eu tinha de jornalismo, mas de comunicador e é gratificante, eu gosto, senti muito sensibilizado, até porque é uma instituição... Completamente, fora de... não faz favores. E os júris são mete, por exemplo, Parlamento, mete outras áreas, governos, presidentes de Câmara, etc. E, portanto, lembrarem-se do comunicador ser eu que não tenho... É curioso que agora que levo tanta pancada por estar na televisão, à frente da televisão, enquanto estou à frente da televisão, a televisão não presta, e já recebi 3 prémios enquanto estou à frente da televisão e quando tenho menos atividade como apresentador. Isto é interessante. No desporto, fiz 23 anos de relato de futebol, em cima de paredes. Há senhoras na América que dizem que adoravam ouvir os relatos, porque eu tinha que inventar imagens. Era muito giro, eu adorava ouvir-te. Os relatos de futebol dos Arribos com nevoeiro. Tu és benfiquista? Santa Clarense e benfiquista. Uau! É ao contrário. Sim. Mas fazer relatos com os nomes, eles diziam, o senhor faz um relato à moda de Lisboa. Mas os nomes não eram o João Pinto, era o José Manuel dos Arribos. Faz um bocadinho. Hã? Faz um bocadinho. Um bocadinho de relato? Faz de conta que estamos num jogo agora. Fazias isso com muita piada, eu adorava. Porque és um bocadinho de relato. Diretamente do Estado de Alvalade, vamos agora imaginar. Isto agora é imaginação. Uma coisa muito antiga. Diretamente do Estado de Alvalade, Benfica Sporting, a contar para a 14ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. O Benfica à linha com José Henrique, Malta da Silva, Humberto Coelho, Rui Rodrigues e Adolfo. Tenta passar por começar, não consegue, o braço esquerdo, vai já para a direita, Rodimir, para contrário, cruzou para a direita, vai cruzou, remata ao lado! Gol! E portanto com os efeitos especiais, com os públicos. Eu lembro-me perfeitamente, porque nesse tempo também nós não tínhamos tanta comunicação como temos hoje. O que é que tu achas dessas coisas do Facebook, do WhatsApp? WhatsApp, eu uso isso tudo. Usas isso tudo? Eu também uso tudo, mas achas que é tudo muito bom? Não. Ou era melhor antes? Não era melhor antes, nem nada. Hoje eu já não passo em Facebook. Aliás, quando vim para aqui, estava a saber se aqui há a net aberta para eu poder falar. Para já fala-se diretamente com as pessoas. E sabes que eu tenho a ideia da net, eu tenho grandes amigos criados na net, ou amigos ou amigas. Sim.
a net bem utilizada é o lugar mais íntimo. Sim. Eu tenho grandes amigos que nunca me viram e que contam-me coisas a mim que eu sei deles como se a gente se conhecesse há anos. Quando eu conhecer estas pessoas, são amigos há muitos anos. Sim. Às vezes, a vizinha do lado do apartamento onde eu moro, eu nunca a vejo. Olá, senhor, está bom? Bom dia. Está bom? Não conheço nada dela. E tenho pessoas longe, longe, longe daqui, que eu sei tudo. Esse fenómeno bem construído é uma rede de amizades que podem ser muito bem solidificadas. Bom, outra coisa por exemplo, se me perguntares os grupos perniciosos, que acontece uma coisa, uma gafe, e as pessoas põem no Facebook, e logo assim vêm os comentários, e depois vem o outro, entra-se numa onda, que é como ir à cabeleireira ou ao barbeiro, quer dizer, os barbeiros de hoje é o Facebook. A gente quando quer saber mexericos, e há novidades todas, acrescenta um ponto, mentiras, o boato, a criação dos boatos. Agora é tudo em direto no Facebook. E uma pessoa é desclassificada, morta, enterrada no Facebook, antes de ser qualquer notícia. Isso acho que é demais. Por exemplo, e como tal eu não uso. Não vou lá, também não uso. Eu sei que falam muito mal de mim, também deve haver, com certeza. Mas eu não reajo. Eu não vou, não me meto, não quero saber. Isso é mau, a utilização disso nesse sentido. Agora, o Facebook, a net, bem utilizadas, é impossível voltar atrás, quer dizer, é a evolução natural, é a proximidade, como é que eu podia estar a conversar em rede com os filhos ao mesmo tempo, mandar fotografias em direto, a gente está aqui, daqui a pouquinho, podíamos estar no Facebook, eu com a Gabriela Silva, tal, hoje vejo as pessoas lá, daqui a pouco na América, conheço muito bem, hoje, daqui a pouco, toda a gente, só porque a gente está aqui agora nas Lajes das Flores, isso era impossível de outra maneira, não é? O tempo do telefone, daqui a 2 horas tem a chamada para Lisboa, em casa do meu tio era assim. Mas, por outro lado, para os políticos, por exemplo, eu acho que houve um entrar desassombrado pela porta dentro e têm-se feito coisas que pessoalmente, o que é que achas delas? O conhecer-se, o vencimento de toda a gente, desde o homem da limpeza até ao ministro. Eu não gosto disso, e confesso que até se passa na minha casa, onde eu trabalho, onde eu sou responsável, mas eu não controlo a agenda todos os dias de cada jornalista. Agora, há notícias às vezes que aquela coisa de ganha tanto, é tudo relativo, quer dizer, que ganha tanto. A senhora da Sata que está em Lisboa, que está agora com um ordenado tal e tem um subsídio, o que é? É o ordenado dela, quer dizer, o que é que isso interessa? Pronto, isso põe-me exasperado. Mais que alguns, as pessoas atingem às vezes telefonam para saber o que é que pouca vergonha é, eu já estou exasperado e não tenho outra coisa senão concordar, quer dizer, porque não leva a lado nenhum. O que é que interessa a senhora ganhar 5 ou 10, ou o administrador da RTP ganhasse e a atriz ganha? Quer dizer, essas coisas são todas relativas, não são escândalos de coisas mesmo que sejam de interesse nacional, interesse regional. Agora, não é um funcionário, não o senhor do hospital, porque o enfermeiro, entra-se num caso muito personalizado, quase homem a homem, que não tem interesse. Eu abomino esse tipo de jornalismo. De qualquer maneira, embora esta entrevista seja uma entrevista de caráter mais intimista, a intenção seria essa, eu não posso deixar de te perguntar como é que tu estás a ver o futuro da televisão, onde estás agora, porque a tua carreira terá mais uns anos ainda pela frente. Não sei. Como é que tu vês? Eu ando a lutar pela televisão, eu e muita gente, não é? Mas eu, desde que fui para o Parlamento, uma das causas foi a televisão. Nós tínhamos feito um trabalho na rádio e que eu gostava que a televisão também tivesse. Eu, não sendo da televisão, senti mais à vontade para lutar por isso. E percebi, já nessa altura, que há uma intenção de todos os governos da República, todos. Eu tive lutas com os ministros diretamente, porque a tutela está em Lisboa. E agora, à maneira que fui também tendo reuniões com outros ministros e com as administrações, vou percebendo que há de facto necessidade, porque a televisão veio para os Açores, porque não havia televisão. A RTP Açores veio para os Açores porque não havia televisão. Portanto, a nossa televisão era a nossa porque não havia outra. Não é a nossa de ser dos Açores. Era a nossa que temos, esta que temos, é nossa, mas não era a nossa. E o que é que aconteceu? Aconteceu que os canais foram chegando, a cobertura foi-se dando. Eu lembro da cobertura aqui para as Flores, com o Pito Balsemão, eu ainda estava no Parlamento, chegaram a cobertura total da rede às Flores, para ter canais nacionais. O serviço público ficou cumprido. Pronto. Depois na Constituição ficou a criação de centros regionais, Açores e Madeira. Nessa luta, é evidente que cabe ao Estado, cumpriu o Estado ter televisão, cumpriu o Estado ter a tal televisão, porque não havia televisão. A partir do momento que o serviço público está cumprido, eu acho que houve um momento de se repensar também.
E depois, como Lisboa, as empresas foram, e as crises vieram trazendo problemas. A televisão também era um monstro, a RTP, depois com a fusão, a rádio e a televisão ficou ali. Há que fazer alguma coisa, como as pessoas fazem na TAP, como a Marconi fez, como os bancos fazem. Os Correios fizeram. O problema é que a televisão é uma coisa que a gente sente que devia ser nossa daqui da rua, da festa da Rua do Imigrante, tudo o que a gente faz tem que aparecer na nossa televisão. O problema é que a nossa televisão não é a nossa televisão, é uma televisão, é uma empresa. E que depois também tem regras e tem objetivo. E tem, nos Açores, que cumpriu uma determinada... Temos um contrato de concessão de serviço público. Eu gostava que ela fosse uma coisa. Mas a verdade é que todos os governos quiseram desonorar a televisão, autonomizá-la, mas também desonorar. Está lá a frase em todos os governos. Armando Vara, Jorge Coelho, José Sócrates, todos, Passos Coelho, está tudo lá. É desonorar, porque são 9 milhões, são 10 milhões, eles têm tudo o que os outros têm, porque é que a gente tem que sustentar uma? E eu, a determinada altura, defendi que era muito bom um protocolo entre uns faziam instalações, o Governo Regional podia ter tanto terreno para ir para fazer tanta coisa que se faz, davam as infraestruturas, fundos europeus, e depois para o financiamento, para a gente ter o Dia dos Açores, por exemplo, que é aqui. O Dia dos Açores é aqui, a gente veio para aqui. Eu não sei se compete num dia destes a gente ter que trazer 30 pessoas todas, só porque os Açores são assim. Eu acho que seria um ano mais da nossa televisão se houvesse um acordo para melhorias tecnológicas, melhoria de instalações, um modelo, e isso facilitaria também as gerações, novas pessoas e mais capacitadas com as novas tecnologias, um problema geracional também, com menos fazer mais, e os Açores precisam ter um canal de divulgação das suas coisas, das suas paisagens, do seu turismo, das suas coisas. Agora que chegámos a Lisboa, eu acho que isso era fundamental e não ser só um custo da própria RTP, portanto, aberta à produção. Eu penso que o que se vai passar agora vai ser um tentar afunilar até chegar só à informação, o essencial da informação, de programas de debate, informação desportiva, e estar disponível para qualquer coisa que vai chegando. A gente tem que recriar, inventar, mas não vai ser com esta gente toda, que é para os Açores entrarem. Se os Açores continuarem a dizer que não tem nada a ver com isso, que é um problema do Estado, o Estado vai fazer à sua maneira. E o que vai fazer à sua maneira é o que está escrito no contrato. Porque as pessoas esquecem, nós temos um contrato de concessão de serviço público. Eu tenho que cumprir aquele contrato, mais nada. É como a SATA tem um contrato para prestar serviço, vem às flores todos os dias, porque é obrigatório. Se fosse privado, não vinha. Claro. E os políticos quando dizem, agora quero um voo assim, quero um voo a 3 vezes à Graciosa, quero que o barco passe, isso é político, mas não é o que a empresa é obrigada a fazer, porque não está escrito em lado nenhum. Bom, enquanto não se encontrar esta síntese, de termos uma televisão que eu chamo identitária, que seja do know-how da RTP, que tem os canais e a formação, todo o know-how RTP, com a contribuição em edifícios modernos, pequenos, adaptados, com a nova realidade. Já vi coisas gastarem milhões, e o edifício não é milhões, com fundos europeus, e que a gente tenha uma participação das ilhas, do nosso governo. E ser também a RTP Açores, autónoma, fazendo parte do grupo tal, mas com a participação ativa. Se não for assim, eu acho que vai mingar e vai ficar naquilo que é o mais minimalista possível. A última questão, que é uma questão também muito importante para mim, é também: quais são os sonhos do Sidónio? Onde é que tu querias estar daqui a 10 anos? Que é normalmente a marca que a gente dá. Daqui a 10 anos, o que é que tu querias estar a fazer? Opa, eu adorava, eu adorava ter tempo, disponibilidade. Vestir as calças de ganga, eu sou muito desportivo. Gosto muito de andar à chuva e ao vento. Eu gostava de ter aquele tempo de poder estar entre São Miguel, para não perder a minha neta, para passar uma temporada na ladeira do Pico. Sempre sonhei ver o pôr do sol nas ladeiras do Pico, chuva torrencial, e eu estar lá dentro do computador a escrever umas crónicas, a mandar para os jornais Portuguese Time, a ir almoçar quando me apetecesse com os amigos, poder dar a volta, pegar no avião e sair a Lisboa e estar 2 semanas, 3 semanas com a minha filha, e a gente ir aos sítios que eu gosto, aos teatros, e depois voltar à ilha e andar aí um pouco a escrever. Eu acho que tenho coisas ainda para contar. Acho que tem, não sei se é poesia ou não, mas ainda tenho coisas para escrever, tenho coisas para arrumar, tenho coisas para organizar. E se calhar, ainda a voz não se vai desapagar, mas gostava de fazer, por exemplo, dar voz a documentários, a coisas dos Açores, coisas, olha, da Viola da Terra,
coisas que a malta está a fazer coisas de prospecção e projetar fora, ir a colóquios, dizer coisas com a experiência vivida, fazer um recital no Canadá, depois ia ficar lá uns dias com os primos. Sinceramente, ia ter coisas para fazer, mas com um bocadinho com os meus. Não era fechar e cortar com tudo, não consigo viver sem ninguém, gosto de estar sozinho, mas não sou da... gosto de estar sozinho, mas não sou da solidão. Eu adoro estar na Quinta Avenida, sem ninguém conhecido, na Quinta Avenida em Nova Iorque. Adoro parar em Paris, tomar um cafezinho, no meio dos gajos a tocar violino nas ruas, conhecer pessoas, falar de coisas, ler um livro à meia da tarde, fazer... Isso não é solidão, é estar comigo. Eu adoro. E estar com aqueles que eu mais gosto. Só que eles estão longe todos. Mas se eu pudesse conciliar isso, e sem ter essas preocupações, que é sempre uma obstaculização permanente, esta atividade que nós temos, às vezes não é tão criativa, é ao contrário, é quase a obstaculização da capacidade criativa. Às vezes é duro para nós próprios, tenho que embrulhar coisas, arrumar, e às vezes sinto que vai-te embora, venha outro, mas também sinto que às vezes é lá que tem que se lutar. Se não houver essa luta, naquela linha vamos até o fim, porque senão então é que se vai tudo mão beijada. Isso faz com que a gente arregasse as mangas, mas vão faltando as forças. E eu precisava muito dessa paz interior, a paz. Voltar atrás, eu gosto de ir ao Pico de Inverno, por exemplo. Eu quando escrevo, eu sou muito outonal. Os meus poemas são muito de setembro, dezembro. A minha filha dizia, chove sempre na ilha. E o Carlos Faria dizia, chove e chove sempre. Chove e chove sempre na ilha. Eu não sou dos dias de contemplação solarenga. O pôr do sol, eu tenho um poema chamado Pôr do Sol, não é Pôr do Sol, é Réstia de Sol Posto. É sentado na varanda da torre, ouvindo a sineira, os sinos. Eu preciso de ir atrás, buscar a infância, buscar talvez os mortos da rua de baixo, aqueles de quem eu tenho saudades, para escrever hoje. E para me dar prazer escrever é pela madrugada dentro, janela aberta e uma música muito longe, marroquim. Eu tenho que sair daqui. Qual é a tua música? Eu gosto de várias coisas, mas para a escrita, a música clássica, cada vez gosto mais. Cada vez gosto mais das vozes, gosto imenso de fado, o atual, onde há grandes guitarristas, grandes fadista. Vozes. Eu já te vi colocar coisas giras no Facebook de fadistas pouco conhecidas, mas com vozes extraordinárias. Há pessoas que são minhas, eu vou conhecer de muitas pessoas. E quando vejo alguém com aquele toque que eu sei que vai dar, e normalmente não me engano, eu ponho, e digo, atenção, é este que vem aí, é esta. Bom, a minha grande amizade com a Cátia Guerreiro, não é? Sim. Os criados quase juntos. E a Cátia já apresentei no Canadá 2 vezes, conheci Dona Amália. Conheceste a Amália? Ia-te perguntar, conheceste a Amália? Conheci Dona Amália. E a Dona Amália disse uma coisa sozinha, numa conferência de imprensa que não apareceu ninguém, e fiquei toda a manhã. A Dona Amália deu uma conferência de imprensa e não apareceu ninguém. Isto já diz tudo de alguma coisa, não é? E a Dona Amália disse-me, comovida, que antes de morrer eu gostaria de cantar. Eram os temas tradicionais açorianos, alguns deles, como os Olhos Pretos, a Lira, essas, que eu adoro os Olhos Pretos. E gostava de musicar, que houvesse alguém que musicasse poemas do Nemésio. Daqueles versos que falam muito bem da sapateia açoriana, e ela adoraria fazer isso. Mas não teve tempo. Conheceste a Margarida Vitória? Não. A dos Amores da Cadela Pura? Não conheci. Eu era mais jovem, não conheço os livros, e conheço o livro do Luís Fagundes Duarte, do Vitorino Nemésio, que é o último que ninguém fala dele, que eu tenho guardado, e até, aliás, tenho os livros todos juntos. Os livros da Margarida Vitória e os livros do Nemésio estão lá, olha, para um dia para a Benedita perceber porque é que aquilo está a seguir ali, arrumados, embrulhados. Tu sabes tanto sobre os Açores, não te estás a ver a escrever uma coisa, sabes, indubitavelmente, não te estás a ver a escrever uma coisa sobre os Açores. O que é que achas que falta escrever sobre os Açores? Tens escrito muito. Eu não escrevo muito, mas há um lado, hoje está muito, não é na moda, mas a descoberta dos Açores pelos outros. Eu sou de um tempo que
se calhar me fiz jornalista por isso. Em casa do meu avô, nas Lajes do Pico, eu via chegar os japoneses, os italianos, os americanos, os homens da BBC e ficavam atrás da baliza do campo de futebol, acampados, porque não havia nada, não havia hotéis, não era aquilo. E as pessoas adoravam estar no Pico, a hospitalidade da senhora Claudiana. Faziam uma canja fabulosa, a gente comia na pensão velha. Iam à casa do Sr. Irlindo Ávila, a Dona Lola falava inglês e eu sabia de história. E como havia música sempre lá em casa, eles juntavam-se todos e eram grandes tertúlias. Foi assim que eu me tornei amigo do Trevor Osby, da BBC, grande apresentador de televisão. Eu era um puto e eles iam à minha casa jantar. E depois, hoje é que eu percebo, o Trevor foi meu amigo. Quer dizer, hoje eu percebo quem era o Trevor. Andava na pesqueira, filmando. Os italianos queriam a caça submarina. Eles vêm aqui para as flores, eles andaram por aí. Os japoneses a filmar o primitivismo da caça à baleia. E eu metia-me sempre uma raivazinha, porque é que eu não podia ir na lancha, porque é que eu não podia ir no bote, e eles tinham sempre licença para ir lá fora filmar. E eu quero é ser como eles. Portanto, esse gosto de descobrir o que é que está para além daquelas câmaras e dos livros que estão no Museu dos Baleeiros, o homem que escreveu o Daniel, e que depois punha os livros a vender em Nova Iorque, e vou ver lá onde é que estão os livros à venda. Em Nova Iorque, em Londres, nas grandes livrarias de Boston, sobre o Daniel das Lajes. E eu disse, então se vem gente contar o Daniel, porque é que eu não hei de contar? Pronto. Foi aí que parti, por exemplo, para coisas como o Baleeiros em Terra, ou a Balada das Baleias, que é um livro também que eu escrevi. E hoje está muito na moda, vocês repararem, a malta, os contemporâneos, estão a ver que descobriu o Corvo, o Miguel Sousa Tavares já tinha descoberto, o Fernando da Costa já escreveu sobre o Corvo, a fronteira ocidental, as flores estão na moda. E os escritores, já não é só as obras do Zeca, o Zeca Medeiros é um homem de dentro para fora. É contar a alma para fora. E às vezes não chega. Os outros vêm a correr. O João de Melo escreveu sobre as ilhas. Porquê? Muito pelo Raul Brandão. As pessoas dizem, o Raul Brandão descobriu, o grande jornalista, a escrita do Raul Brandão foi fundamental para perceber que há mais para ver. O Carlos Faria, os poetas que vieram de fora, o Carlos Faria, que escreveu sobre São Jorge Coisas Fabulosas, o Ciclo das Esmeraldas, é de um poeta que não é ilhéu. Isso não é poesia açoriana. Então, o que é que falta escrever? O Joel Neto, sendo açoriano, viveu fora, escreveu agora um livro fabuloso, ainda não está a chegar, mas já eu sei de pessoas que já leram. Ele veio para cá viver. Foi. Veio para o arquipélago, tornou-se escritor residente. E, se reparares, muito há aquela moda de trazer jornalistas, estar aqui uns dias e depois cada um escrever à sua maneira, em jornais. Todos veem coisas diferentes. O que eu admiro no jornalismo é a gente estar aqui estes 4 dias. Eu há bocadinho fui àquela janela e reparei numa coisa, eu nunca tinha visto aquela Casa do Espírito Santo daquele lado. Eu nunca vi a traseira da Câmara. E ali é que está, é fabuloso trabalhar ali. Ali está a história. Está tanto para desvendar daquele lado. Portanto, a gente vir aqui fazer um programa à frente da Câmara, e pensar no turismo rural, pensar nisto tudo. Mas não há turismo rural se a gente não mostrar aquilo. E porquê é que eu nunca descobri aquela casa ali? Porquê é que eu tirei uma fotografia ali? E, portanto, as traseiras têm muito para contar, entendes? Os quintais. Sim. Eu hoje vou à casa do meu avô nas Lajes de Pico, o meu primo que ficou com a casa, tem dois apartamentos no tal quintal que o Tio Manuel queria. Outro dia fui lá dar um abraço. Alô, está gente em casa? E quando cheguei lá, yeah, what man? Oh, era um alemão. Oh, beer, no. No quintal do poço do meu avô, do Poço de Maré. Afinal, a casa do meu avô continua a receber bem as pessoas. Ou seja, os estrangeiros continuam a vir à procura daquilo que nós temos para contar. Agora, a questão é esta. Eu não sei se a gente pode contar com a proximidade que temos, se a gente pode contar, se a gente sabe contar o que nos é mais próximo. Pois. E se tu reparares uma coisa, todos os grandes livros açorianos, os escritores açorianos escreveram tudo fora daqui. Por isso é que eu dou grande valor ao Dias de Mel e ao Daniel de Sá. Escreveram no lugar. Mas mesmo assim o Dias de Mel precisava de se ausentar para Lisboa ou para o Alto da Rocha para escrever as coisas de São Miguel. Eles trocavam. O João de Mel escreveu quando estava no apartamento em Lisboa ou em Madrid. O Nemésio escreveu fora. A Natália estava em Lisboa, na Rua Rodrigues Sampaio. E, portanto, esta distanciação... Porque eu escrevo, eu não consigo escrever nada sobre São Miguel. Eu quando escrevo, vou sempre ao meu imaginar, eu preciso estar longe, distante. Quem sou eu? Mas preciso dessa cumplicidade que dói,
de saudade, de memória, de chover e não ver ninguém e perceber que estou mesmo sozinho. E esse sozinho é que apetece passar para o papel. Como o Pedro da Silveira escreveu em Lisboa, à mesa dos amigos, escreveu passeando dentro do paquete, como escreveu a poesia, como fez o Raul Brandão, coisas maravilhosas, e escreveu essa legenda, que é a ilha só isto, um barco na distância, essa legenda. Mas ele teve que levar isto consigo. Nós precisamos estar sempre a levar isto connosco. Tu precisas também de ir fora. É como uma segunda pele. Tu precisas de ir fora para ganhar o ritmo, para chegar cá. Mas quando estás fora é que percebes quanto gostas disto. Sim. Penso eu. E é mais difícil escrever aqui dentro. Quer dizer, porque aqui dentro nós bebemos. Eu quando estou no pico bebo, divirto, vou para apoio, quero comer, quero jantar, os meus amigos. Mas depois, quando vêm os outonos, Ressaca. é que vem aquela coisa, o Sr. Eurico já morreu, o Prima Dal já não está bem, o tio, e eu chego lá e eles já não estão. As ruas onde já não está ninguém. É aquela, um pouco já não vê ninguém, não é? Um pouco chegar à mesa à hora do dia da festa, hoje é dia de festa de Nossa Senhora de Lourdes, e ele não veio, e não está cá. E olha, há 10 anos estávamos todos, e a gente está sozinhos. Essa coisa dói. Chamar ao pai, vamos para a mesa. E ia dizer, pá, tenho que acabar isto, vão comendo. Eu hoje, se calhar, não dizia vão comendo, eu ia mesmo para a mesa, porque tenho saudades de ir para a mesa. Entendes? É isso que falta contar, que é o nosso lado intrínseco, que é muito nosso, de dentro para fora. As tardes frias de maré seca, as trindades aqui, o toque dos sinos, quando não está mesmo ninguém. Nestas ruas, que a gente passa para baixo e para cima, não vê viva alma, e ouve um sino ao longe, tão, onde é que estamos? O que é isto? E isso é que é preciso escrever, e está muito bem escrito até por outros, não é? Por isso é que eu não sei se vai a tempo de escrever mais alguma coisa. Agora, é esse lado, e é um lado contemporâneo, um olhar de fora. Há gente nova fabulosa, gente que olha isto, caricatura isto, que tem saudades, que os novos gostam mais disto do que nós pensamos. Vêm aqui a correr e inspiram-se nestas matérias orgânicas para transmitir na sua arte. Obrigada por teres estado comigo. Não dissemos quase nada, comparado com o que podíamos ter dito, mas eu também percebo que tem que haver algum filtro, porque o mundo não acaba aqui e este não é o último dia das nossas vidas. Mas foi um naco de prosa muito agradável. Depende sabes, as conversas são como as cerejas, depende para onde a gente vai. Pois, teria muito mais para onde ir. Não está nada aqui da conversa de há dias, de uma hora. Haveria muito mais para dizer. De qualquer maneira, esta é uma conversa para a posteridade, com alguém que tem ainda uma carta aberta para escrever aos filhos e à neta, contando coisas, as coisas que só ele sabe, mas que tem lá entre os pergaminhos do património intelectual de uma vida dedicada à comunicação e aos outros. Muito obrigada, Sidónio. Muito obrigado por estar contigo. Obrigada.